Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres, lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anúncio das solenidades móveis do ano do Senhor de 2024. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 14 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 12 de maio. Pentecostes, a 19 de maio. Corpo e sangue de Cristo, a 30 de maio. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Irmãos e irmãs, escutamos na segunda leitura de hoje São Paulo falando que no passado houve um mistério escondido aos povos das gerações passadas, no caso ao antigo Israel. Que mistério é este que agora foi revelado em Cristo? O mistério é: os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós é judeu, mas somos chamados à salvação em Cristo. Cristo vem do povo judeu, da promessa que Deus fez a Israel. Mas Ele é o Salvador não só de Israel, mas de todos os povos. É este mistério que ficou escondido na antiga aliança e é revelado em Cristo. Cristo é a luz das nações. E é por isso que a palavra de Deus fala a nosso respeito, fala para nós, fala de nós. Aquilo que foi dirigido ao antigo Israel é para todos nós. Hoje, na primeira leitura do profeta Isaías, ele anuncia a libertação da escravidão de Babilônia e a chegada festiva dos filhos e filhas de Jerusalém, que como uma mãe acolhe aqueles que antes eram escravos, mas agora são livres. Veja o que diz, que coisa maravilhosa diz o profeta: Jerusalém, levanta-te, acende as luzes, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. A glória do Senhor que vai trazer do seu povo, o seu povo de volta. A terra toda envolvida em escuridão, mas sobre ti apareceu o Senhor, sua glória se manifesta em ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando, batendo forte, como as mães que esperam os seus filhos, que há muito tempo saíram de casa. Com eles virão as riquezas do além-mar, mostrarão o poderio das suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, quer dizer, os animais usados para o transporte de pessoas e de cargas. Todos virão de Madiã, de Efá, a te cobrir. Virão os de Sabá. Sabá é a antiga, ou melhor, é o antigo nome da Etiópia. Até mesmo a tradição diz que um dos magos era preto, por essa tradição, porque já na antiga aliança, por exemplo, a rainha de Sabá, que era negra, vai visitar o rei Salomão. Todos os povos são chamados à salvação em Cristo. Virão todos trazendo ouro e incenso para a glória de Deus, para o templo do Senhor, e proclamando a glória do Senhor. O salmo de hoje é uma oração pelo rei de Israel, mas que não fica só no aspecto histórico dos reis de Israel, mas sobretudo anuncia aquele rei cujo reinado não terá fim, que é Cristo nosso Senhor. Esse rei vai governar com justiça, com igualdade. Nos seus dias haverá paz. As nações de toda a terra virão adorá-lo, trazendo-lhe ofertas. Os reis de Seba, de Sabá, os reis da terra hão de adorá-lo, as nações hão de servi-lo. É por isso que a tradição chama de reis os magos que vêm do Oriente adorar o Senhor. No Evangelho não está escrito que são reis, mas por essa associação com o Salmo 72. Depois, qual o programa de governo desse rei? Libertará o indigente que suplica, o pobre ao qual ninguém quer ajudar, terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Esta é a glória do rei, cujo reino não tem fim. Cristo Jesus, nosso Senhor, que nasceu pobre em Belém de Judá. É o que ouvimos hoje no Evangelho, segundo São Mateus. Quando Jesus nasce em Belém de Judá, a terra do rei Davi, do rei pastor, alguns magos do Oriente chegam a Jerusalém e são recebidos na corte de Herodes. Quem são esses magos? Magos feiticeiros, adivinhos, bruxos, pagãos.
mas que buscavam a verdade e vão adorar o Senhor como um sinal de que todos os povos são chamados à salvação em Cristo, o único Salvador. Era comum que em Jerusalém chegassem pessoas do mundo todo, do mundo conhecido. Agora é claro que no templo de Jerusalém havia um lugar separado para os não-judeus. Eles nunca seriam parte do povo de Deus. Porém, os magos perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A estrela é um sinal do nascimento do rei justo. Vem lá esse simbolismo já da antiga aliança, sobretudo da profecia de Balaão, que era um profeta não judeu, não inspirado por Deus. Era um profeta pagão, que foi contratado por seu rei para amaldiçoar Israel. Mas na hora em que ele foi amaldiçoar, o Espírito Santo caiu sobre ele e, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. E uma das bênçãos diz assim: eu vejo não agora, eu contemplo, mas não de perto. Um astro surgirá em Jacó, a estrela não se afastará de Israel. A tradição interpretou essa profecia cumprida em Cristo, cujo nascimento foi sinalizado pela estrela de Belém. Os magos, mesmo sendo pagãos, mesmo sendo adoradores de ídolos, compreenderam o sinal da estrela, ao passo que o primeiro povo de Deus negou o Senhor, rejeitou o Senhor que havia nascido na estrebaria, porque não havia lugar para ele. Então Herodes, quando soube disso, ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém, com medo da criança, com medo do rei pastor. Herodes não sabia onde nasceria o Messias, era um rei infiel, não conhecia a Escritura. Chama então os sacerdotes e os mestres da lei e interroga: onde vai nascer o Messias? E eles sabiam: em Belém de Judá, a terra do rei Davi, o rei pastor. Ele será o pastor de Israel, o meu povo. Herodes então tenta enganar, corromper os magos. Diz: olha, vocês encontrem o Messias, porque ele nasce em Belém de Judá. Depois que encontrarem, vocês voltam aqui, porque também eu quero adorá-lo. Era mentira. E os magos saem de Jerusalém. O que acontece quando saem de Jerusalém? Vem de novo a estrela. Isso quer dizer que em Jerusalém não viam mais a estrela. Jerusalém, que antes era a cidade da luz do Senhor, agora estava mergulhada na escravidão, na escuridão do pecado. Quando os magos se afastam do palácio de Herodes, então eles veem de novo a estrela. Um dos nossos hinos que cantamos no tempo do Natal diz assim: longe, distante de casa, um menino nasceu. Depois assim: longe dos palácios, manjedoura foi berço e ternura. É ali na simplicidade de Belém que está o Salvador. Os magos sentiram uma alegria muito grande por verem de novo a estrela, a esperança, a luz que os guiava e que os leva a Belém, onde estava na casa Maria, onde estava Jesus, onde estava José. Então eles se ajoelham, se prostram e adoram o Senhor. Eles antecipam o que nós cristãos fazemos hoje: adoramos o Senhor Jesus Cristo e oferecem a eles presentes que indicam a identidade e a missão de Jesus. Irmãos e irmãs, a igreja é missionária, necessariamente missionária, porque Cristo é o Salvador dos povos. Agora, para que possamos levar aos outros a luz de Cristo, é preciso que nos deixemos iluminar também pela estrela. Aqui na cidade grande, nós não vemos mais as estrelas, muito difícil. Olhamos à noite, tudo escuro, cheio de poluição. Digamos assim, são nossos pecados. Quando nos afastamos do pecado, então a alegria brilha de novo para nós. A estrela brilha de novo para nós, porque a estrela não nos abandonou, mas
o nosso pecado obscurece, nós não a vemos mais. Que, libertos do pecado pela graça de Cristo, nós possamos ser portadores dessa luz a nossos irmãos e irmãs. Creio em Deus Pai,